Só o povo daqui dando glória. Ainda com a caixa no ouvido, fazendo zoada no pé do... Mas você ouviu glória daqui. Aqui? Aqui? Deixa eu ver. Lado de cá, vamos ver lado de cá. Rapaz, a direita tá afiada, viu? Glória a Deus! Quando a frente Deus! Pra terminar de repente. Vocês creem que o milagre já chegou na tua casa também? Depois chamou para cima assim, levante. O milagre já chegou na sua casa também. Eu profetizo que no coroado eu profetizo que na sua família Satanás não toca. Digo graças a Deus. Vamos ficar de pé agora, vamos ouvir a palavra. Quantos querem ouvir ainda a palavra de Deus? Obrigado a Deus. Glória a Deus. Vamos orar pela vida. Quem é de Deus glorifica a Deus? Vamos orar pela vida do pregador. 45 minutos. Amém? Dá para ser paciente, por favor? Amém. Glória a Deus. Hoje aqui o coroado é diferente. É ou não é? Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, aqui estão teu ungido, ó Deus, que o Senhor derrame sobre ele. Deus, neste momento, a unção que fará toda a diferença. Deus, que ele, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez seja o canal de bênção para as nossas vidas nesta comunidade, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é com grande satisfação e alegria que temos a honra de estar aqui centralizado nesta comunidade por nome Coroado, onde tem algumas quadras, onde pessoas que estão aqui na proximidade, né, desta corrente sonora, deste aparelho que está sendo usado como instrumento, nas nossas mãos para a glorificação do nome do Senhor. Eu tenho a certeza que Deus já tem falado através dos louvores a corações aqui. Este lugar, nesta noite, está consagrado. Para quê? Para a glorificação e exaltação do nome do Senhor. Eu tenho uma certeza que se este lugar, se estivesse aqui uma banda, quem sabe aí do mundo aí fora, tocando, estaria muito mais cheio do que está aqui na noite deste dia. Mas uma coisa eu tenho a certeza,
que poderia estar o maior número de pessoas, mas não teria a alegria que aqui está no meio destes poucos que aqui estão sentindo a presença de Deus. Amém? Porque este lugar está aqui, tudo sendo feito para que Deus seja glorificado na sua criação. Fala para teu irmão, você é a criação de Deus. E Deus deve ser glorificado na sua vida. Amém, irmão? Amém? Eu não vou tomar muito tempo, eu quero usar no espaço do tempo que me foi dado, a palavra de Deus que me foi confiada, para trazer a revelação de Deus ao teu coração. E através desta revelação, seja felicitado você, homem, seja felicitado você, mulher, em abrir o coração nesta noite. Se for tocado por Deus, com certeza, não recalcite, faça aquilo que você precisa fazer enquanto você tem vida, porque a oportunidade batida na porta é como a onda do mar. A primeira que vem nunca mais ela retorna. Deus dá oportunidade para o homem, Deus dá oportunidade para a mulher, como já foi falado aqui, né, logo no início desse trabalho, que esse trabalho que foi feito aqui, foi feito por causa de você. É claro que foi feito para Deus, porque aqui está sendo glorificado e louvado o nome dele, mas foi por causa de você, que se encontra servindo a Deus de longe. Deus nesta noite te chama para perto, para que tu sirva a Ele melhor. Por isso que Ele fez, este trabalho está sendo realizado neste lugar com o propósito de salvar a tua alma e de trazer descanso para a sua vida. Amém? Eu gostaria de ler a Bíblia Sagrada no livro de Amós. Amós, do profeta menor. Amós, do profeta menor. Capítulo 8, versículo 9, 10 e 11. Meio da Bíblia aí. Escute, por favor, para elevo da sua fé, o que Deus estará falando através da palavra para você. Tá certo? Porque a Bíblia diz em João 8,47: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Fale para alguém que está do teu lado direito e do teu lado esquerdo. Diga assim: não converse comigo agora. Agora é a hora de temermos a Deus mais e ouvir a sua palavra. Amém? Glórias a Jesus. Diz assim: por causa disto, Amós capítulo 8, versículo 8 até 11. Quem achou com santos lábios, digam amém. Amém. Diz assim: por causa disto, não estremecerá a terra, e não se enlutará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á todo como o Nilo, será atingida e abaixada como o rio do Egito. Sucederá que naquele dia, diz quem? Senhor. Diz quem? Senhor. Diz o Senhor Deus: farei que o sol se ponha ao meio-dia, e entenebrecerei a terra em dia claro. Converterei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos, e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como luto por filho único, luto cujo fim será como um dia de amargura. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, Deus, em quem enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Versículo 2: e andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não o achará. E naquele dia, versículo 13: e naquele dia as virgens formosas dos jovens desmaiarão de sede, e aos que agora juram pelo ídolo de Samaria dizem: como é certo viver o teu Deus, ó Otã, e como é certo viver o culto de Beceba. Esse mesmo cairão e não se levantarão mais.
Eu gostaria que você recobrasse a sua atenção agora. Porque o que eu tenho para falar procede da parte de Deus. Porque a palavra é Deus que dá. E eu acredito que Deus está aqui porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 18, versículo 20, onde tiver 2 ou 3 reunido presente em meu nome, ali eu me farei presente no meio de vós. Amém, Deus. Você já deu para perceber que tem mais de 3 pessoas aqui? Tem mais de 3 pessoas aqui. Quanto mais pessoa, maior é a presença de Deus no lugar. A Bíblia Sagrada fala e enfatiza nesse texto oralido e recitado para nossa compreensão a respeito daquilo que Deus haveria de fazer sobre aqueles que lhe deu as costas, sobre aqueles que abandonou o seu mandamento. E ele chama a atenção no versículo chave, que eu quero estar ativo nesta noite para esboçar esta mensagem com 45 minutos que me foi dado para trazer para o teu coração. A vontade de Deus para a humanidade, a vontade de Deus para a sua feitura, a vontade de Deus para os filhos dos homens, a vontade de Deus para todos os pais e mães, todos os pais e mães desta época, e a vontade de Deus para o bairro do Coroado, para as pessoas que estão centralizadas, quem sabe na sacada da sua casa, para as pessoas que se encontram centralizadas, quem sabe na janela, quem sabe na frente de um ponto comercial, ou quem sabe se encontra em algum lugar onde as correntes sonoras desse aparelho está te alcançando. Porque aonde minha voz não pode ir, a voz do Espírito chega e te alcança. A Bíblia Sagrada diz: esse é o Senhor Jeová, lançará fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E sairão errante pelos montes buscando aqueles que eles possam lhes falar esta palavra e não os encontrarão. Com isso eu aprendo que aqui fala de oportunidade. Aqui fala de oportunidade dada em Deus. Porque a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 30, se não me falha a memória, versículo 19 a 19 e 30. E eis que o Senhor Jeová, aleluia, glórias a Deus, está escrito: e eis que Ele coloca diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. E Ele te dá uma indicação ativa, Ele te ajuda a você fazer a escolha certa. E Ele diz assim: e eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Mas escolhe, pois, olha a indicação dele: escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência, tu e a tua família, tu e os seus posteriores, tu e todos aqueles que você ama. Porque se eu perguntar para alguém aqui: você quer que alguém da sua casa vá para o inferno após a morte? Eu acredito que nenhum dos que se encontram aqui, por mais ruim que seja, jamais desejará para alguém ente querido da sua casa, que está vinculado ao seio da sua família, saber que essa pessoa foi para o inferno. Ô pregador, o que tem a ver essa mensagem que tu está falando a respeito do inferno? Está falando de quê? Porque quando a Bíblia fala de inferno, Deus está cobrando a atenção dos homens, que o homem não foi feito para ir para o inferno, mas muito tem buscado o caminho que eles têm conduzido até o inferno. Porque a Bíblia diz: está escrito. Ô pregador, na Bíblia fala do inferno. O mesmo Jesus que falou do céu foi o mesmo Jesus que falou do inferno. Está escrito, sabe onde? Em Mateus capítulo 25, 34 e o 41. Os 34 é aqueles que estão intrínseco em Isaías capítulo 1, ou em Apocalipse 1, diz que bem-aventurados que ouvem, bem-aventurados que guardam e bem-aventurados que praticam. E no versículo 34 do capítulo 25 de São Mateus está escrito assim: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esses aí estão intrínsecos na mensagem que anteriormente
guardam e os que praticam a vontade de Deus, que é a palavra de Deus. Se eu perguntar aqui, quantos leram a Bíblia hoje? Levante a mão. Certamente a minoria, porque a Bíblia, ela fechada, é a Bíblia, o livro preto, o livro dos crentes, o livro de todas as religiões, porque todas as religiões têm acesso à Bíblia. Mas quem é o povo na terra que procura viver o que está escrito na Bíblia? São os crentes. Mas por que os crentes, pregador? Você já dormiu em mim. Estava até bom demais eu estar ouvindo o que você está falando, mas agora tu entrou por caminho errado. Eu falei, e eu digo para você, por que eu entrei errado? Se eu disser para você aqui nesta noite que aqueles que são filhos de Deus é só aqueles que aceitam Jesus, quem sabe você vai dizer para mim que eu estou errado. Como uma certa feita eu pregando para uma moça, ela estava num bar, eu peguei um panfleto desse que você costuma receber dentro do ônibus, no ponto de ônibus na praça. Tem de sua própria casa, se alguém em sua casa é crente. Você pega aquele folheto que contém a palavra de Deus. Quem sabe você faz descargo do que está ali escrito. Muitas vezes não lê, recebe por educação, porque não quer mostrar uma educação. Alguém que está ali do seu lado, pega ele, segura na mão, mas quem sabe rasura no coração. Quando um crente entrega um folheto dizendo, Jesus te ama, Jesus quer salvar a sua alma, Jesus tem um propósito de salvação para a tua vida, e quem sabe você recebe. Não estou dizendo aqui que essa é a situação de todos, não, porque tem muitas pessoas que ainda que não servem a Deus, mas sabem que o único caminho certo é servir a Deus. Tem muitas pessoas que mesmo sabendo que nas drogas se encontra, mesmo sabendo que no tráfico se encontra, mesmo sabendo que está com o medo dessa vida, bebendo a terceira vez que a sua família acabada, está em uma vida de loucura, achando que o que faz na frente do seu nariz é o que é certo, ainda bate no peito e diz, eu estou na vida que Deus me deu. Nada disso, porque a Bíblia diz em Provérbios 14, 12 e Provérbios 16, 25, há caminho que aos olhos dos homens parece ser perfeito, mas o final deles lhes levarão à morte. Aí eu recordo a sua atenção. O caminho da bebida mata, responda. O caminho das drogas mata. O caminho da prostituição mata. Aí eu te pergunto e te trago a resposta também, dizendo, vai agora no HGE, no Hospital Geral do Estado. Você vai ver lá leitos reservados para pessoas acometidas por cirrose hepática, doença transmissível, através do que? Do uso desesperado da bebida. Como eu presenciei um homem morrer lá na regional, de braços cruzados, parecia um China, de braços cruzados, de perna cruzada, com a mão no braço e com a cabeça debruçada sobre o ombro. Por tudo quanto era canto que tinha buraco no corpo dele, ele estava expelindo pires, botando sangue, pedaço do pulmão dele para fora. Ele morreu daquela forma. Uma doença transmissível através do ar. Você vai ver lá no hospital, não só no HCE, mas em todos os hospitais, que existe leitos reservados. Você vai ver lá leito reservado para pessoas acometidas por cirrose hepática, que estão sendo tratadas para ser recuperadas. Vai ver também leito também reservado lá para pessoa acometida por quê? Por overdose, doença transmissível através do quê? Do uso desesperado da droga, da química, que tem matado muita gente. Eu quero dizer para você que o pecado, ele mata mais do que as drogas, ele mata mais do que a AIDS, ele mata mais do que qualquer doença e mazela que esse mundo possa oferecer. Mas tem uma coisa, Paulo disse assim, Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso quer dizer isso? Qual o drogado tem jeito? Qual o traficante tem jeito? Qual o prostituto tem jeito? Qual o ébrio tem jeito? E o jeito que tem para estar com o meu nome nessa igreja?
a solução para este mundo. Ele é a solução para a tua vida. A minha Bíblia diz, está escrito, ó, olha para cá, o texto que eu li. E o Senhor Jeová lançará fome sobre a terra. Não fome de pão, que é o pão que vem da mandioca, que faz o trigo. E o trigo que faz o pão, que vem da padaria, vem de alguns pontos. Hoje mesmo eu comprei pão, se eu não me falar a memória, foi ali hoje. Foi nesse um desses armazéns aí de porta aberta, que estava aberto hoje de tarde. Eu estava aqui para ver o trabalho como já estava armado, mas com alguns irmãos, e vim tirar a prova do pastor se de fato eu estaria com a mensagem hoje. E liguei para ele a chegar em casa com pão na mão. Porque eu e você, você sabia que nós fomos feitos tricotomista? É a lei que interpreta a divisão do corpo humano. Eu e você é corpo, é alma e é espírito. Não esqueça que seu corpo, ele se alimenta do macarrão, ele se alimenta do arroz, do feijão, é assim que eu estou, da carne, do frango, se alimenta, dos alimentos da cadeia alimentar, que é proveniente da terra. Por quê? Porque eu e você fomos feitos do material da terra. Mas a nossa alma, Jesus disse em Mateus capítulo 4, versículo 3, acabando Jesus de ser batizado, disse, Levi Mateus diz isso, acabando Jesus de ser batizado, pois o batismo no Jordão, foi impelido pelo Espírito levado até o deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo disse, não é tu o Filho de Deus? Faz com que esta pedra se transforme em pão. Sabe o que aconteceu ali? Aconteceu ali uma verdade, um fato, porque contra fato não há argumento. E Jesus disse, nem só de pão, ele quis dizer isso, nem só do macarrão, nem só do arroz, nem só do feijão, nem só do frango assado, do frango cozido, do frango à milanesa, do frango da galinha molho pardo. Quem gosta, porque eu gostava, eu comia, como muitos aqui comiam, galinha molho pardo. Ô pregador, por que a gente não pode comer mais galinha molho pardo? Porque tem sangue nele, é feito do sangue abatido no abatedouro, e o sangue dele é feito de molho para fazer a galinha molho pardo. Minha mãe todo final de semana ela reunia os filhos em casa e fazia aquela macarronada exagerada, cheia de queijo ralado, e fazia o frango ao molho pardo que nós fazíamos o pedido. Nós compramos um refrigerante, mãe. Faça o almoço, nós compramos um refrigerante. Ou então a cerveja, quando não conhecíamos a Deus. Ei, olha para cá, recolhe a sua atenção. Então, nós não podemos comer sangue, porque sangue é o quê? Vida. E não podemos fazer de vida carne. E Jesus disse bem claro, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Mas de toda a palavra. Mas de toda a palavra. Da glória a Deus aí, vai se você crê. Mas de toda a palavra. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a boca de Deus é a Bíblia. A boca de Deus é a Bíblia, ela aberta, falando para mim e para você. Glória a Deus. E a Bíblia diz que está escrito, ele vai lançar fome sobre a terra, não fome de pão, porque é desse pão da padaria, não é desse pão que ele está falando, que as pessoas vão ter fome. Não é sede de água, não é sede da água que vem da embaixo, que passa pelas mangueiras, pelos tubos que são ligados e interligados nas paredes de nossa casa. O pedreiro vai, engaita o tubo no buraco que ele fez na parede, coloca a massa, depois vem o reboco, e depois vem a pintura. E nesse tubo é engatado, quem sabe? O chuveiro, a torneira que liga o chuveiro, torneira que liga na pia, torneira que liga no banheiro. E essa água é ingerível, não só para ingerir saciação, como também para lavar roupa, lavar louça, lavar aquilo que você deseja, que está sujo,
Quem crê em Jesus aí? Então vem a Ele hoje para Ele estar te chamando. Aquele que crê em mim jamais será fome. Quem vem a mim jamais será sede. Foi Jesus que disse, ó. Foi Jesus que disse. Em João 14, versículo 1, 2 e 3. Diz assim: não se turbe o vosso coração, porque tem muita gente no mundo turbado com muita coisa. Tem pessoas por aí correndo em porta em porta buscando qual é a religião certa. Já bateu em tantas portas e ainda a dúvida fica dentro do coração dessas pessoas, porque ainda não encontrou-se com a religião certa. Ei, e na terra você não vai encontrar a religião certa. Amém, Deus. Glória a Deus. Mas a Bíblia lhe discorre a respeito qual é a religião certa. Tiago 1, versículo 26. A religião pura. Aí ele descarta a possibilidade de existir qualquer outra religião. De subterfúgio humano, que tenta fazer lavagem na mente humana para se distanciar de Deus e o inimigo da nossa alma por trás delas. Olha o que ele diz. Olha o que a Bíblia diz. Tiago, o apóstolo, diz. Tiago, joelho de camelo, aquele que Jesus escolheu dentre os 12, de Pedro no meio de uma grande multidão para ser apóstolo e dar consequência à obra que ele havia de deixar. Olha o que ele diz. A religião pura e sem mácula para com Deus o Pai é esta: visitar o órfão e as viúvas, e guardar-se da corrupção. O que é corrupção? O que significa corrupção para você? É tudo que deteriora, ei, a vontade de Deus para a tua vida. É tudo que te faz você se levantar contra Deus. É tudo que faz a criatura se rebelar contra Deus. Por exemplo, a bebida te faz se rebelar contra Deus. O cigarro, a prática do uso do tabagismo desesperado te faz se levantar contra Deus. Sabe por quê? Porque quem bebe, muita gente deseja deixar de beber e não consegue. Por quê? Porque tem alguém por trás da bebida que é inimigo de Deus e quer que você continue nessa prática, nessa servir da bebida, do cigarro, das drogas, do tráfico. Ei, e Jesus não quer você nessa situação. Jesus te ama na condição que você se encontra, mas Ele não quer que você permaneça onde você está. Porque Ele ama o pecador. Diga para o teu irmão, Ele ama você, mas aborrece o que você faz de errado aos olhos dele. Quer ver um exemplo? Ele ama o homossexual. Os crentes também amam o homossexual. Ama ou não ama? Mas nós aborrecemos o quê? O homossexualismo, é as práticas que eles fazem. Jesus ama a lésbica. Os crentes também amam as lésbicas. Mas aborrecemos, como Deus aborrece, a prática do lesbianismo. Porque lesbianismo, se quando tiver que quem é lésbica e quem é homossexual não aceitar Jesus, pode esquecer do céu. Glória a Deus. Porque céu, trono da majestade do Deus onipotente que fez os céus e a terra, não é lugar para pecador. Não é lugar para pessoa que não reconhece seu estado de miséria e penúria. Céu é lugar sim, ei, para aqueles que se arrependem e reconhecem seu estado e diz: eu preciso mudar. Sabe por quê? Você pode estar dentro de você, se não conversou a Cristo ainda, como teu único e suficiente na tua alma. Você pode estar dentro de você como uma cratera dentro do seu coração, um vazio que a bebida não preenche, a prostituição não preenche, as drogas não preenche, a amizade da terra não preenche. Ei, esse Jesus que nós te pregamos e te apresentamos nesta noite, Ele é tão grande. Eita glória! Ele é tão grande que Isaías disse isso: o globo da terra é cadeia para Ele.
ele está. É grande ou não é? Esse Jesus que nós se apresentamos, disse o profeta Naú que ele é tão grande, mas tão grandão mesmo, que as nuvens do céu é poeira dos seus pés. É grande ou não é? Esse Jesus que nós te apresentamos, a Bíblia diz, Isaías fala, que ele é tão grande, mas tão grande mesmo, que toda a água do oceano, ele mede com uma palma da sua mão. E esse profeta fez, cadê o fez? Está dizendo para você nessa noite que ele é tão grande, mas é grande por demais. Aleluia! Só quem crê que ele é grande dá um glória bem forte aí. Ele é tão grande que cabe certinho nessa lacuna de vazio que há dentro do teu coração. Glória a Deus! Glória a Jesus! Ele cabe quando ele chega, ele diz: tristeza, saia, porque eu, o Senhor da alegria, estou presente. Angústia, saia, porque eu, o Senhor do gozo profundo, estou presente. É assim mesmo! Eu não vou dizer para você assim, pare de chorar não, como muitos dizem aí fora, não. Porque enquanto eu e você estiver aqui, estamos sujeitos a chorar. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes 3, há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo de chorar, mas há tempo de sorrir, sorriso 9:15, de fachada a fachada. Fala para o teu irmão, Jesus quer enxugar tuas lágrimas hoje e te dar abundância de alegria. Levante o teu irmão e acredita e diga glória para ele. E ele falou, João 14:3, eu vou estar encerrando. E como médico, eu vou te dar receita agora para você se curar. Aleluia! Como médico, eu vou te dar receita para você se curar deste mal. Amém, Deus! Aleluia! Porque se você chegar ao consultório médico, cheio de problemas, cheio de dores, cheio de inquietude no teu corpo, e diz: doutor, quando é a consulta? Vai até ali o secretário, que ele que vai dizer o preço. Eu estou aqui só para te examinar, fazer uma bateria de exame e te dar um diagnóstico, se sim ou se não, positivo ou negativo, o diagnóstico da tua enfermidade. Dinheiro é com ele lá no balcão. É assim que ele vai te dizer. Ele faz uma bateria de exame, tira chapa, tira raio-x e diz: você tem isso, você tem aquilo. Aí quando você sai de lá, quando você ouve o melhor Senhor, quando você ouve tudo que ele diz, ele faz assim: agora vai embora, sem antes te dar a receita para você se tratar do problema da tua enfermidade. Eu te pergunto, se ele não te dá a receita depois de te dar o diagnóstico, não tiver que ir na farmácia e comprar um medicamento para se tratar, você vai chamar este médico de responsável ou de irresponsável? Responda. Irresponsável. Porque ele mostrou o que estava te doendo, o que estava te trazendo problema. Fica aqui que eu vou te provar daqui a pouco. Fica aí, vou te provar. Aleluia! Glória a Deus! Olhe pra cá, olhe pra cá. Você sabia que o ateu, quem é o ateu, pregador? Aquele que faz parte do movimento ateísta. É aqueles que não creem na existência de Deus. Quem crê no médico de Deus aqui, levante a mão e diga glória. Você sabia que até o ateu, quando a enfermidade chega, que a dor bate, que a morfina não soluciona a dor, você sabe que ele não chama pela mãe? Mãe! Você sabe que ele não chama pelo pai? Pai! Ele não chama pela esposa, a esposa! Filha! Ele chama por quem? Deus! Porque já aí é a alma dele que está clamando, porque a alma vem de cima e ela clama quem está em cima. Fala pro teu irmão, Deus sabe quebrar o homem. Porque foi Deus que fez o homem. Glória a Deus! Não adianta você sair rasgando no teu coração.
coração dizendo que não crê nisso, não crê naquilo, porque o que importa é que esses aqui creem. E mais dia menos dia Jesus vai te colocar na rua Deuteronômio 8, como diz o cantor Lázaro. Tu vai passar por ela e vai conhecer esse Deus. Glória a Deus! Sabe por quê? Porque Deus sabe como tratar com o sentimento humano. Aleluia! Aí a Bíblia diz, João 14, versículo 1, 2 e 3, e o versículo 3 diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há uma religião aí fora, que quando ele chega na casa do crente, 8 horas da manhã, e bate na porta, se souber que é crente, eles falam de Jesus. Mas se souber que não é crente, eles falam do Pai. Porque a crença deles está no Pai, não está no Filho. Mas a nossa crença está em quem, igreja? No Filho de Deus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Crede também em mim. Crede no Pai, mas crede também no Filho que o Pai enviou. Também na casa do meu Pai há muitas moradas. Com isso que eu te dizer para você, ó, você pode morar hoje numa chopana, num barraco de taipa, morar, quem sabe alguém que te deu um abrigo até tu ser empregado, uma ajuda para tu ter uma dormida, não dormir na rua. Pode morar de aluguel, enquanto você estiver aqui, isso não quer dizer que você é desprezado por Deus, porque alguns têm e você não tem. Porque olha, se Deus enriquecesse a todo mundo na terra, quem teria necessidade de clamar a Ele? Jesus, quando veio, ele foi discriminado porque ele ficava no meio de quem? Dos pobres e dos pecadores. Porque o seu não precisa de médico, mas sim os doentes. Você só vai ao médico fazer exame se tiver sentindo alguma coisa, algum corpo estranho no teu corpo, deteriorando a sua saúde. Então logo você procura alguém de competência na área para te dar o diagnóstico, se sim ou se não, e o que tu precisa fazer para sair daquela situação. Aí a Bíblia diz bem claro, ó, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria prometido. Irei para Ele, mas irei outra vez para vos buscar para mim mesmo. Quem quer ter uma morada no céu garantida aí? Levante a mão. Amém, Deus. Aleluia. Fala para teu irmão. Morada no céu só através de Jesus. Atos 4:12, aqui agora eu fecho. Atos 4:12, diz assim, ó, olha o que a Bíblia diz. Ó, em nenhum outro nome é dado, nem em cima do céu, nem na terra, e nem embaixo da terra, pelo qual nós podemos ser salvos, a não ser por ela, Maria a não ser por ele, por filho de Bahia Aparecida do Norte Cícero de Juazeiro, Tiago, André, Joaninha, Adão, por quem? Fale para alguém assim, a solução da tua vida está em Jesus. Creia nele e se entregue a ele nesta noite. Eu já vou estar orando, dizendo para você assim, ó. Ei, não tarde mais a bênção de Deus para a tua vida. Não tarde, porque o amanhã não te pertence. Esse moço que tu está vendo aqui, quantas vezes eu falei para alguém: Jesus te ama e tem um propósito para a tua vida. E venha hoje, porque amanhã pode ser tarde. Lembro agora de uma cruzada lá em São Paulo, na rua, olha pra cá, não é grande esse testemunho, é pequenininho, na rua
no Valquíria, no Jardim Marcelo, no Jardim Rosana. Eu pregando um pai de um grande traficante que fazia parte do grupo PCC. Esse homem, eu pregando e ele escarnecendo de longe. Que nada! Fazia, botava as duas mãos na orelha e metia a língua para fora. Fazendo palhaçada, escarnecendo da obra e achando que aquela obra não tinha dono. E que quem estava fazendo ali pensava ele que era o homem. Fala para teu irmão, ele se enganou. Ele se enganou. Fala para teu irmão, não se engane também não, viu? Essa obra é de Deus. E quem fala nela é Deus. Glória a Deus! E eu disse, olha, você pode estar zombando desse buguelo aqui, desse vaso de barro, achando que a mensagem é minha. Mas a mensagem direcionada é para você hoje, vem de Deus, que a Bíblia diz. Em Isaías 59, versículo 11, assim como a chuva cai do céu. Glória a Deus! E para lá não torna. Aleluia! Ela dá semente ao que planta, pão ao que come. Ela não tornará para mim vazia. Aleluia! Ela prosperará. Aleluia! Pelo fim, pelo qual está sendo enviada. Se a palavra de Deus está vindo em direção ao coração de alguém que está doente, pode ir recebendo a cura. Em nome de Jesus. Se a palavra de Deus está vindo direcionando para alguém que está oprimido e que quer a libertação das drogas, tentou quantas vezes, entrou na igreja e até então não conseguiu se libertar, mas nesta noite o céu está aberto sobre o coroado para salvação, para libertação, para cura e para liberação de milagre. E já posso lhe anteceder que Jesus já está arrancando a enfermidade aqui. Em nome de Jesus. Aleluia! Ele está fazendo assim com as enfermidades, ó. Olha com a minha mão aqui, ó. Isaías 59 diz assim, ó. Eis que a mão do Senhor não está, encolhida para poder salvar. Amém, Deus. Ela está o quê? Aberta. Não só para salvar, mas como para fazer isso aqui também, ó. Glória a Deus! Ele está tocando em pessoas que o médico designou aqui nesta noite. Aleluia! E está arrancando este mal pela raiz, dizendo: esta enfermidade não é para a morte, é para a glória do meu nome. Se é para a glória, diga glória a Deus e receba a sua esperança. Que vai libertar a tua vida nesta noite, porque tu vai procurar o médico. O médico vai dizer: mulher, o que foi que aconteceu? Homem, o que foi que aconteceu? Aleluia, Deus! Aí tu vai lembrar, foi os crentes que em nome do Jesus dele disse que ele estava curando naquela noite e ele me tocou e me curou. Você que estava dando dor de cabeça à sua mãe e ao seu pai, eu profetizo sobre a tua vida a partir de hoje, está havendo mudança na tua vida. Aleluia a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Eu profetizo para a tua vida nesta noite que ela não será mais a mesma. Se você acreditar e dar um glória agora. Agora eu encerro. No versículo 6. Eu sou o caminho e você completa, viu? Os crentes não falam nada, só quem fala é aqueles que não são crentes ainda. Para você ver que você não é mais inocente. Eu sou o caminho, disse Jesus. Eu sou o caminho. Fale alto, porque te deu boca, te deu um som no pulmão para você soar na boca. Eu sou o caminho. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mateus 11, 28 diz assim: vinde a mim, todos vós que está cansado e oprimido. Quantos aqui, responda na tua mão assim, quando eu te perguntar, quantos aqui
que não só neste dia, mas nos dias anteriores a este que se foram, que passou um dia difícil no dia, que tentou esconder aquilo que estava passando para alguém que estava na sua frente, mas de noite as lágrimas correu fria sobre seus olhos. Aleluia, Jesus. Comprovando Jesus para ti, isso é a ausência de mim. Amém, Deus. Dentro do teu coração. Glória a Deus. Levante sua mão. Glória a Deus. Isso já aconteceu comigo. Quanto mais crente aqui, quantos mais crentes já aconteceu comigo? Jesus mudou a nossa vida. Mudou ou não mudou? E pode mudar a sua hoje. Você crê em Jesus? Amém, Deus. Só os não crentes. Você crê em Jesus? Crê. Crê nele como teu Salvador? Então levante no seu lugar e venha até aqui que eu quero fazer uma oração com a igreja por você agora. Amém, Deus. Aleluia. Venha até aqui na frente. Você que se encontra afastada, você que nunca foi um crente, vem aqui. Não importa se você bebe, Glória a Deus. se vive uma vida dissoluta, na prostituição, no tráfico. Não importa. Jesus disse, venha como estiver. Glória a Aleluia. Deus. Venha de bermuda, venha de saia, venha de macacão, venha de calça. Só não venha para as pessoas não se escandalizar com você. Mas vem, porque Jesus vai dar uma outra olha pra cá, vocês aqui. Eu sei que tem muito mais gente aí que não quer vir aqui porque tem alguém parente seu que está te vendo. Que não quer vir aqui porque seu esposo está por perto. Que não quer vir aqui porque sua esposa está por perto. Essa moça está chorando. Está chorando. Jesus dizer para ti que tudo que você perdeu, Ele vai te devolver. Já foi crente já? Deus falou para mim isso, que eu vi na sua testa aí, filha pródiga. Deixa eu te perguntar isso. Eu me lembro quando você sempre cantava na congregação. Eu disse que o que Ele te deu, você não perdeu, você enterrou. Mas hoje Ele está te ajudando você a encontrar o talento que foi perdido. E vai voltar até a alegria na tua casa. Coloque a mão no coração dele, diga, a tua casa é o teu coração. Jesus está te devolvendo alegria para teu coração. De vocês que estão aqui, os que se encontram na condição de filho pródigo, sabe o que eu estou falando? Levante sua mão. Que já foi crente, é isso que eu quero falar. Pronto. Olha quantos irmãos. Fala assim para seu irmão. Fala assim para seu irmão. Está cheio assim. Diga assim para ele, desperta, vai evangelizar, irmão. Porque Jesus quer trazer essas vidas. Eu tenho uma certeza que Deus tem uma bênção grande para a vida de vocês aqui hoje. E Deus está chamando mais alguém, porque Ele está mandando eu dizer, venha. Até quando você converterás a minha glória em infâmia? Em outras palavras, até quando você fará a vista grossa a mim? Até quando eu estou te convidando? Eu abri a porta da graça e estou te dizendo, entra por ela hoje. Porque amanhã pode ser tarde. E aquele homem de lá da cruzada, no outro dia, ele infartou e veio a óbito. E eu fui no trabalho dele. O filho dele, que é chefe do tráfico lá, um dos, ele disse para mim assim, irmão, me perdoe pelo meu velho. Mesmo sabendo que no velório o pai estava ali, ele veio e pediu perdão, me perdoe pelo meu velho. Eu vi como foi que ele se levantou quando a palavra, e foi Deus que fez isso.
Fala pra teu irmão assim, ó, Deus mata. Fale pra alguém assim, não brigue com Deus não, viu? E nem toque no povo dele. Porque tem um dono. Mas fica assim, ó. Não toquei no meu ungido. E nem maltratei os meus profetas. Pronto. Coloque a mão no vosso coração. Coloque a mão no vosso coração. Você pode, se puder, tirar o chapéu, pode, vai receber a sua oração? Pode? Pronto. Isso é prova de temor a Deus. Porque a Bíblia diz que o homem, o varão, não pode comparecer diante de Deus com a cabeça encoberta. Porque a bênção cai aonde? Na cabeça. Aí chega até os pés. Glória a Deus. Eita glória. Não maçure e canta lá maçure. Os crentes têm a mão sobre eles agora. Se tem alguém que quer receber o de Jesus ainda, se tem alguém que está na frente da tua casa, não quer descer, ele não é crente, cuidado, você dá um sinal assim com a tua mão. Já são evangélicos aí? Já são evangélicos? Não. Quer aceitar Jesus por todo no teu coração para ele mudar a sua vida e te trazer esperança? Levante sua mão assim. E não se endureça para ele não, porque ele tem falado ao teu coração nesta noite. Nós vamos orar por esses dias que estão aqui. A Bíblia, olha o que a Bíblia diz, ó. Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, naquele grande dia eu me envergonharei deles. Está escrito. Diante do meu Pai que está no céu. É Bíblia. É palavra de crente. É palavra de quem? De Deus. E Paulo disse, Romanos 1, versículo 16, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus e salvação para todos aqueles que nele creem. Os que creem estão aqui. Diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga. Se tem mais alguma aí que estão mais parados que creem, vem aqui na frente, eu quero fazer uma oração com você, vem. Jesus está me impelindo dizendo, tem mais alguém que precisa desta bênção. Saia do teu lugar, porque ele está falando no teu coração. Saia e venha. Saia e venha com a mão assim, levantada assim, para que eu te identifique. Levante a mão assim, levante a mão. Ele agora na cabeça. É assim mesmo. Puxa teu voz. Não fique triste. Oh, não. Porque para o seu assim, dou mais força que você passou nesses ciclos. Não esquece os teus. Hoje está contigo ali. Ele está contigo nessa decisão que tu fez hoje no meu coração. Deus quer mudar teu cativeiro. E hoje aqui nesse lugar do coroado. É minha, meu orador. Sai do meu lugar. E toma posse da vitória. A sua bênção nunca chegou. Salta a mão pra cima, diga isso. Se você cair, ele te levanta. E se chorar, ele te restaura. Deus é que se empresta. Deus se move para fora. Você nunca está Se você cair, ele te levanta.
Porque ele arrancou uma hoje pela raiz hoje. E diz pra ti, eu agora nós vamos orar por essas pessoas. Nós vamos orar. Ei, vai pra cá, todos vocês que estão aqui na frente. Dê a mão ao seu vizinho que está do teu lado aí, vai. Feche o corredor, feche. Porque agora vocês vão andar junto, sendo uma só família em Deus. Dê a mão. Pronto. Vamos fazer disso, ó. Faça um círculo aqui, ó. Feche o círculo. Só eles que vieram receber esta oração. Venham, faça um círculo aqui, eu estou no meio. E os obreiros no meio, comigo aqui. Venha com os obreiros no meio comigo. E vocês façam aí um círculo. Fecha o círculo, vá. Ó, vem aqui, ó. Ó, vem fechando aqui, vem. Aí, pronto. Se tiver mais alguém para receber esta oração, venha. E dê a mão aqui, essa pessoa que você conhece, que mora aqui no Coroado com você. Porque esta oração, vocês que estão de partidores, vai ver. E esses que estão aqui, nessa corrente, Deus está tocando neles aqui. E não é o crente que vai pegar eles, vai levar eles para a igreja, não. Quem é que vai levar eles para a igreja, crente? Fale comigo assim, é assim que eu creio. Fale comigo, fala. O papel do crente só é pregar. O papel do Espírito é convencer. E o papel de Deus é fazer a... Fale comigo, e Ele está fazendo. E quem é que vai impedir? Oh, glória! Antes de chegar aqui, eu orei em casa. Disse, Deus, amarre todos os demônios que atuam naquela localidade. Porque a última vez que eu preguei aqui, foi com um evento feito pela igreja que eu faço parte, lá na sede de Paulo da Lima, Assembleia de Deus, na frente da Casa Bahia. E um moço, eu lembro que logo estava pregando um moço. O pastor ia me dar um microfone para pregar. Um moço, bêbado, embriagado, veio e tentando atrapalhar a obra. Eu disse, deixa ele vir até a minha direção. Ele veio, eu abracei ele. Jesus